Graça e paz, meu povo, a graça e a paz de Jesus, sejam todos bem-vindos. Olá, boa noite, tudo bem, meu povo? Vamos orar? A nossa irmã Heloísa vai orar agora para nós começarmos nossa live nessa noite, nosso culto, que o seu coração esteja aberto, pronto para adorar a Deus, entregar o melhor do seu louvor, da sua adoração, e que seu coração também esteja pronto para receber a semente da palavra de Deus nessa noite. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome porque tu és digno, Senhor. E nós agora queremos pedir que o Senhor esteja conosco, Pai. Esse culto é para ti, para o louvor do teu nome, Pai. Ó Senhor, usa as nossas vidas, seja conosco, fala ao nosso coração. Que essa noite nós possamos louvar a Ti e receber um pouco da Tua palavra, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor Jesus, declarar: seja adorado, Senhor. Nessa noite que Tu és o nosso melhor amigo, Senhor. Que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Amém. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar
ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Aleluia, Senhor, Tu és o nosso bom pastor. Amém, Jesus. Aquele que cuida, aquele que enxuga as lágrimas, aquele que abençoa, aquele que abraça, Aleluia, aquele que dá Senhor. esperança, aquele que dá proteção, Glórias ao teu nome, aquele que Jesus. dá livramento, Aleluia. aquele que nos carrega no colo quando precisamos ser carregados. Amém, Deus. Tu és o nosso bom pastor, Senhor. E porque Tu és o nosso bom pastor, de nada teremos falta. Porque Tu és tudo que precisamos, Senhor. Declaramos nessa noite, Tu és tudo o que precisamos, Senhor. Por isso, nessa noite, a nossa oração é: leva-nos mais perto de Ti. Leva-nos mais perto, Senhor, mais próximo da Tua presença, a ser mais íntimos, Senhor. É o nosso desejo nessa noite, Senhor. Amém, Jesus. Tu que estás além do que eu possa imaginar. Tu que estás além das minhas vontades, do meu querer.
Esse é o nosso desejo nessa noite. Que a Tua palavra nos leve ao centro da Tua vontade. Que a Tua palavra possa mover o nosso coração, nos direcionar, nos levar para aquilo que o Senhor deseja para nós. Dá-nos ouvidos nessa hora para ouvir a Tua voz. E dá-nos, Senhor, um coração quebrantado, um espírito compungido, Senhor, e não nos dê dura cerviz, não nos deixe, Senhor, sermos como aquele povo no deserto que tinha dura cerviz, que decidiu não obedecer. Leva-nos a obedecer a Tua palavra. Quebra em nós toda resistência para receber a Tua palavra. Amém, e para colocar a Tua palavra em prática. Em Quebra Jesus, toda Senhor, resistência em pra nós glória do Teu nessa nome. noite, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Eu queria pedir que você abrisse agora sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 4 é o que nós iremos ler nessa noite e meditar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1 até o versículo 4. E diz assim a palavra do Senhor: Pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial, se de fato formos encontrados vestidos e não nus. Pois nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, nessa segunda carta, no capítulo 5, o Paulo ele entra num assunto interessante. O apóstolo Paulo vai falar sobre o corpo do crente, sobre o corpo físico e o novo corpo que esse crente receberá na volta de Jesus. O Paulo já havia falado de um corpo fraco, de um espírito renovado. Lá no capítulo 4, versículo 16, Paulo havia falado disso. Havia falado também de um presente em que nós vivemos, que é doloroso, e de um futuro que é glorioso. Ele fala isso lá no capítulo 4, no versículo 17. E Paulo também falou no capítulo 4, versículo 18, de coisas que são visíveis e temporais, e de coisas que são invisíveis, mas são eternas. Agora, o apóstolo Paulo, ele continua sua argumentação, mostrando que a morte não é o fim da linha, mas o raiar de uma gloriosa eternidade. A morte não tem a última palavra, mas esperamos o glorioso corpo da ressurreição. É sobre esse assunto que o apóstolo Paulo agora vai falar e tratar aqui no capítulo 5, nesses versículos que nós acabamos de compreender. O capítulo 4 e o capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, esse final, os versículos 16, 17 e 18 do capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios estão em conexão. Nós acabamos de ler do capítulo 5 de Coríntios. O assunto é um só: o corpo físico do crente, o corpo físico e o corpo espiritual desse crente. E o Paulo, ele vai usar agora aqui no capítulo 5 algumas figuras de linguagem variadas, como casa terrestre e edifício feito não por mãos humanas, para poder falar do nosso corpo físico e também do nosso corpo espiritual. Nessa noite, nesse texto que acabamos de ler, eu gostaria de destacar 3 verdades que o apóstolo Paulo vai falar sobre essa nova realidade, sobre a realidade
do corpo físico do cristão e a nova realidade do corpo espiritual do cristão. Então, eu queria destacar 3 verdades nessa noite. A primeira verdade que o apóstolo Paulo ele fala está no versículo 1 do capítulo 5, que nós acabamos de ler. O versículo 1 diz assim: pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Paulo ele está falando de uma certeza absoluta, inequívoca. A primeira verdade que o apóstolo Paulo destaca nesse trecho é sobre uma certeza inequívoca. Ele tem certeza, né, e ele usa a figura de linguagem para retratar a morte e ressurreição. Ele fala, olha, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, Paulo, quando ele fala da casa terrestre, Paulo ele está citando o corpo do ser humano. O meu corpo, o seu corpo, meu irmão, é a casa terrestre, é a tenda terrestre. A melhor expressão aqui para casa terrestre é, na verdade, tenda. Ele fala casa deste tabernáculo. Ele fala de uma tenda. Paulo está dizendo que o corpo do ser humano é uma tenda, que o corpo que habitamos agora, o corpo que você habita é uma tenda. Enquanto tenda é uma moradia transitória, passageira, porque a tenda ela era uma moradia para um viajante ou um peregrino. Já a casa, ela é um edifício, uma residência permanente. Então Paulo faz a diferença entre o nosso corpo físico e o nosso corpo na ressurreição, o novo corpo que receberemos a partir da ressurreição no último dia. Paulo está dizendo que o nosso corpo agora, ele é como uma tenda, ele é transitório, ele é passageiro, mas que quando nós deixarmos esse corpo, no último dia, na segunda vinda de Jesus, nós receberemos a nossa nova casa, a casa que é feita por mãos de Deus, não pelas mãos humanas, como ele diz aqui. Se o apóstolo Paulo ele usa a figura de linguagem para dizer que há uma casa temporária, há um tabernáculo, uma tenda que é o nosso corpo, fica claro que a casa que Deus está preparando no céu, como ele diz, o edifício que foi feito não por mãos humanas, não é a nossa moradia nos céus, mas Paulo está falando do nosso novo corpo, do corpo que receberemos após a ressurreição. A palavra que Paulo usa aqui para falar sobre tabernáculo, tabernáculo terrestre, ele usa no sentido figurado, né, para reforçar a ideia de uma coisa que é temporária, para reforçar a ideia da destruição do corpo pela morte. Né? Nós vamos enfrentar a morte, nós passaremos pela morte, o nosso corpo físico será destruído na morte, mas Deus preparou para nós um novo corpo no céu. Nós habitaremos um novo corpo, onde não haverá mais enfermidade, onde não haverá mais morte. Ele preparou para nós um novo corpo. E Paulo fala disso como que uma certeza. O teólogo Colin Kruse, ele diz que se a tenda terrestre é o corpo, logo o edifício que é feito não por mãos, mas da parte de Deus, é um corpo, e é o corpo da ressurreição. Então, nos dias do apóstolo Paulo, meus irmãos, a filosofia grega e a filosofia romana, ela desprezava o corpo do ser humano. Para a filosofia grega e para a filosofia romana, o corpo era apenas uma tumba, uma prisão da alma. Isso era tão forte naquela época que o filósofo Sêneca, ele escreveu o seguinte: sou um ser superior, nascido para coisas mais elevadas, mas infelizmente sou um escravo do meu corpo, que considero apenas uma cadeia imposta à minha liberdade.
em tão detestável habitação vive a minha alma livre. Para os filósofos daquele período, principalmente a filosofia de Platão, o corpo para Platão é a prisão da alma. Quando acontece a morte, o corpo se liberta da alma. Mas o apóstolo Paulo, ele não era adepto disso. O apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar que o cristianismo não é adepto da filosofia platônica, que o cristianismo não é adepto da filosofia romana ou da filosofia grega, que no cristianismo nós consideramos o corpo como algo sagrado. O ser humano tem um corpo, sim, e na ressurreição teremos um corpo, na eternidade teremos um corpo. Nós não seremos espíritos morando no céu, mas seremos seres humanos que terão corpo, habitando a eternidade com Deus, para a glória de Cristo Jesus. Então, para o cristianismo, o corpo é essencial, pois o ser humano ele é um ser integral. Nós podemos perceber que quando Jesus ressuscita, ele aparece a Tomé, isso está escrito lá em João, capítulo 20, João, capítulo 20, versículo 27, quando Jesus aparece aos discípulos em sua ressurreição. João, capítulo 20, versículo 27. Jesus apareceu aos discípulos e logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus chama Tomé para tocar no seu lado, para tocar em suas mãos, porque quando Jesus ressuscita, ele tem um corpo. Na ressurreição teremos um corpo, na eternidade teremos um corpo. Se para a filosofia grega e romana o corpo era a prisão da alma, e naquele período também o apóstolo Paulo tinha de lidar com o gnosticismo, com o ensino dos gnósticos, que consideravam a matéria, o corpo físico, mal. Eles pensavam que a maldade, o mal que havia no ser humano, habitava o corpo do ser humano. Por isso mesmo, os gnósticos, eles não conseguiam acreditar que o próprio Deus, em seu Filho, na pessoa do seu Filho, veio a esse mundo e teve um corpo, encarnou. E por isso João, para debater ou para contrapor aquilo que os gnósticos estavam semeando no meio das igrejas nos primeiros séculos, eles estavam ensinando que Jesus veio aqui, mas apenas em espírito, porque o corpo é mau, a matéria é má. Como a matéria má pode receber a presença do divino? Como o Filho de Deus pode se revestir da carne, né, da matéria que é má? Então João, ele escreve lá na primeira carta de João, no capítulo 4, do versículo 1 em diante, João ele vai refutar essa ideia de que o corpo é mau, de que a matéria é má. E ele diz isso lá no capítulo 4, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e agora já está no mundo. Então olha o que João escreve às igrejas. Ele está dizendo, olha, se alguém disser que Jesus não veio em corpo, se alguém disser que Jesus não habitou o corpo, um carnal, esse alguém procede do anticristo e não de Deus. Ele não fala inspirado pelo Espírito Santo. Ele não fala por revelação do Espírito se ele disser que Jesus não veio em carne. O próprio João,
lá no Evangelho de João, também combatendo o gnosticismo, ele vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ele vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No cristianismo, o ser humano é um ser integral, ele tem um corpo. Por isso Paulo fala do corpo terrestre e do corpo espiritual. O corpo terrestre é o corpo físico que temos agora, que adoece, né, que se definha, que tem marcas de expressão, que tem rugas, né, que como eu já tem bolsa aqui nos olhos, né, que vai tendo as expressões, a calvície, vai tendo as expressões nesse corpo, né, o corpo é frágil, mas no último dia Deus nos dará o edifício que foi feito por Ele, eterno, um novo corpo, que não haverá mais corrupção, um corpo que não envelhecerá mais, um corpo que não será mais revestido do mortal, mas revestido daquilo que é imortal, revestido de eternidade e de imortalidade. Então, meus irmãos, na eternidade, Paulo, ele tem essa convicção, ele tem essa certeza. Então, a primeira verdade que ele fala aqui é sobre a certeza de que quando nosso corpo se for, quando o nosso espírito voltar a Deus e o corpo ao pó, no último dia, na ressurreição, Deus nos dará um novo corpo, sem corrupção, sem mortalidade, sem enfermidade, um novo corpo para a glória de Jesus. Quando o gnosticismo diz que a matéria é má, que a maldade está no corpo, Jesus nos ensina a refutar isso. Quando os discípulos de Jesus foram questionados em suas ações por comerem sem lavar as mãos, os fariseus falaram para Jesus: como pode os teus discípulos comerem sem lavar as mãos, sem batizar as mãos? Né? A expressão é batismo, sem o batismo das mãos. Havia uma cerimônia de purificação, de batizar as mãos para depois comer. E os discípulos de Jesus ignoraram isso, e aí os fariseus questionaram Jesus. E Jesus então disse: olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai do coração do homem. Porque Jesus vai dizer: é do coração do homem que sai o adultério, é do coração do homem que sai a maldade, é do interior. Então Jesus refuta o que o gnosticismo ensinava, dizendo: a maldade não habita o corpo do homem, mas habita o interior desse homem. Por isso, no cristianismo, o corpo tem valor, sim. Não é o corpo que é mau, é o ser humano. Mas a graça de Deus regenera o ser humano de maneira integral. Regenera o espírito, a alma e o corpo do ser humano que se entrega a Jesus como arrependido, como alguém que compreende que precisa de um Salvador. Então, a primeira verdade que o apóstolo Paulo nos ensina é sobre essa convicção inequívoca. Há uma convicção no apóstolo Paulo de que, ao findar a vida aqui, a esse corpo se findar, né, na ressurreição, Deus nos dará uma moradia eterna, um edifício eterno, um novo corpo. Para o Paulo, isso não era uma simples esperança. Note que o Paulo usa a expressão, aqui no versículo 1 da carta aos Coríntios, no capítulo 5, Paulo diz assim: pois sabemos. Sabemos o quê? Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos por parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Paulo usa a expressão sabemos. Essa palavra no grego tem a finalidade ou o significado de um saber experimental. Não é um saber, não é simplesmente uma vaga esperança,
mas é um saber experimental. É algo que traz para o apóstolo Paulo uma convicção. Paulo está dizendo, eu estou convicto de que se a morte me abater aqui nesse mundo, eu vou ressurgir na ressurreição do último dia. Eu sei que o Senhor me levantará dentre os mortos, me dará um novo corpo. Eu sei que o que me aguarda é um edifício não feito por mãos humanas, mas um edifício eterno que foi feito nos céus. Glória a Deus! Essa é a convicção do apóstolo Paulo. A segunda verdade que o apóstolo Paulo declara nesse texto, ele fala de um gemido profundo. Note o que diz o versículo 2. Versículo 2 do capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Diz o seguinte, e por isso, neste tabernáculo, gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Olha o que o apóstolo Paulo diz, grife se você quiser na sua Bíblia a palavra gememos. Paulo fala agora de um gemido profundo. Paulo fala que enquanto não somos revestidos do corpo espiritual, Paulo fala que enquanto o nosso corpo não é revestido daquilo que é imortal, daquilo que é poderoso, que enquanto vivemos neste tabernáculo terrestre, neste corpo físico, nós somos sujeitos à doença, somos sujeitos à velhice, somos sujeitos à fraqueza, à morte. Por isso nós gememos. O gemido é uma expressão profunda de dor, desconforto e sofrimento. O gemido expressa a nossa fraqueza e impotência. Quando Paulo escreve sua carta aos Romanos, lá no capítulo 8, versículo 22, olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versículo 22. É interessante, capítulo 8, versículo 22 de Romanos, diz assim, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Toda a criação geme. Versículo 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Olha que tremendo que o apóstolo Paulo diz, que nós gememos, que o nosso íntimo geme, aguardando, há um gemido dentro de nós. 26 ainda vai dizer que o Espírito Santo também geme. Aqui Romanos 8, 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O apóstolo Paulo, ele nos fala que a criação geme, aguardando a libertação do seu cativeiro. E fala que nós, os crentes, gememos, aguardando a redenção do nosso corpo. E também fala que o Espírito Santo está gemendo, intercedendo por nós de forma intensa, agônica e eficaz. Então há um gemido no nosso interior, há um anseio na nossa alma. O anseio do cristão não é pela morte. O anseio do cristão é pela ressurreição. O anseio do cristão é por receber o novo corpo. Paulo descreve aqui, essencialmente, uma aspiração positiva por tomar posse de sua habitação celestial. Olha o que ele diz, que geme, versículo 2, do capítulo 5. Gememos desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Desejando muito, há um anseio, há um gemer dentro da sua alma, aguardando que o seu corpo seja revestido do corpo que é celestial. Tudo isso brotou no coração de Paulo, por aquilo que Deus lhe havia prometido, um edifício em lugar de uma tenda, um corpo de glória em lugar de um corpo de fraqueza.
Aqui não é o céu. Aqui sofremos, aqui nós adoecemos, aqui nós enfrentamos a dor da perda, do luto, enfrentamos a saudade daqueles que partiram. Aqui nós enfrentamos enfermidades, enfrentamos a Covid-19, enfrentamos o sofrimento pelo desemprego, enfrentamos todo tipo de sofrimento que é possível. Por exemplo, enfrentamos o sofrimento da velhice chegando, as dores no corpo que vão trazendo, né? Os ismos, reumatismo e por aí vai, todas essas coisas que vão chegando com o passar do tempo. Aqui nós enfrentamos tudo isso. Mas um dia nós receberemos um corpo de glória. E no lugar do corpo de fraqueza, Deus nos dará a moradia eterna, o corpo celestial. O nosso corpo será revestido daquilo que é celestial. Amém, irmãos? Essa é a segunda verdade que o apóstolo Paulo destaca nesse texto. A primeira verdade, havia uma convicção no coração do apóstolo Paulo, uma certeza absoluta, que com o findar da sua vida aqui, e o seu corpo se desfazendo aqui, Deus lhe daria um novo corpo, uma nova moradia celestial. A segunda lição que o apóstolo Paulo, a segunda verdade que o apóstolo Paulo ensina nesse texto, é que há um gemido profundo no ser humano, no íntimo do ser humano. E esse gemido é para que o ser humano seja revestido daquilo que é eterno, que aquilo que é mortal dê lugar àquilo que é imortal, que aquilo que é corruptível dê lugar àquilo que é incorruptível. Paulo diz aqui na carta aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 53 e 54, diz assim: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Versículo 55. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Versículo 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de Jesus, a morte foi vencida. Aquilo que a morte faz no nosso corpo foi vencida, porque Deus tem para nós um corpo celestial. Amém. Nós seremos revestidos daquilo que é celestial. Amém. Terceira verdade, para nós terminarmos nessa noite. O apóstolo Paulo fala agora dos versículos 2, da parte B do versículo 2, até o versículo 4. Paulo fala de uma aspiração gloriosa, daquilo que ele aspira, daquilo que ele almeja. Leiamos então o versículo 2, a parte B, até o versículo 4. Desejando muito, note, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Versículo 3. Se de fato formos encontrados vestidos e não nus, pois nós os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Glória a Deus! Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Paulo agora ele vai mudar a figura da tenda para a figura das vestes,
Primeiro ele falou de uma tenda, de um tabernáculo terrestre e de um edifício que é celestial. Agora a figura que o apóstolo Paulo usa é a figura de uma... Paulo está falando de vestes. Então para ele agora morrer é como ficar nu. Mas na segunda vinda de Cristo, os que estiverem vivos serão revestidos de imortalidade. Então note que o Paulo está falando agora não é da ressurreição. A primeira parte, deixar esse corpo e habitar um novo corpo, Paulo fala para aqueles que morrerão, que quando na segunda vinda de Jesus estiverem mortos, estes então que habitavam em uma tenda terrestre habitarão num edifício feito por Deus, celestial. Agora Paulo muda, dizendo que aqueles que na segunda vinda de Jesus, e é óbvio que ele está falando agora para aqueles que estiverem vivos. Paulo esperava estar vivo na segunda vinda de Jesus, ou que os irmãos da igreja de Corinto estivessem vivos na segunda vinda de Jesus. E para aqueles que estiverem vivos na segunda vinda de Jesus, Paulo dá essa palavra, ele está dizendo, olha, nós estaremos revestidos, ou seja, é como se estivesse com uma veste e se revestisse, ou seja, colocasse uma capa. O judeu tinha muito isso, eles usavam capas. Então, Paulo está dizendo, olha, como se esse corpo que você tem, ele vai ser absorvido por um novo corpo. Você vai receber um novo corpo, esse novo corpo na segunda vinda de Jesus. Os que morrerem ressuscitarão. Os que estiverem vivos serão engolidos pelo novo corpo. Serão revestidos desse novo corpo. O corpo que é glorioso. Como diz Paulo lá aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 20 e 21. Olha o que o apóstolo Paulo diz à igreja de Filipos. Capítulo 3, versículo 20 e versículo 21. Diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Paulo está dizendo que Jesus nos dará um novo corpo igual ao dele, o corpo de glória, o corpo da ressurreição de Jesus, o corpo glorioso que Jesus recebe. Gente, nós receberemos esse novo corpo, nós os que estivermos vivos, na segunda vinda de Jesus. Mas note que o que o apóstolo Paulo diz no versículo 2, na parte B, ele fala de um anseio, de um desejo, desejando muito ser revestido da nossa habitação celestial. Eu desejo ser revestido. Há um anseio. Paulo está falando, na verdade, que o desejo dele é a segunda vinda de Jesus. O anseio pelo qual Paulo tem é que Jesus volte. Porque quando Jesus voltar, o seu corpo será revestido de incorruptibilidade, de imortalidade, de eternidade. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. O anseio, o desejo do apóstolo Paulo não é a casa nova, não é o carro novo. O desejo do apóstolo Paulo não é a prosperidade financeira. O desejo do apóstolo Paulo não é ser cabeça e não cauda. O desejo do apóstolo Paulo é que a segunda vinda de Jesus se apresse. O desejo do apóstolo Paulo é ser revestido pela nova veste que Deus tem para ele, é ser revestido pelo edifício que foi feito por Deus. O desejo do apóstolo Paulo é que Jesus volte, é que o mundo seja regenerado, que o seu corpo seja regenerado, é que a nova Jerusalém venha, um lugar de paz, de justiça, de amor, de alegria eterna, indizível, gloriosa. Esse é o desejo do apóstolo Paulo.
Havia esse desejo no coração. E ele sabe que, como consequência da segunda vinda de Jesus, o seu corpo será revestido de incorruptibilidade. Não mais morte, não mais velhice, não mais ruga, não mais bolsa, não mais, irmãs, expressões faciais, essas marcas, que tem irmãs que passam um negócio para disfarçar, faz massagem, nada mais disso. Um novo corpo revestido de eternidade e imortalidade. Essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a esperança do cristianismo, a volta de Jesus. Nós vivemos tempos difíceis, tempos de um cristianismo, de um evangelho que nos é pregado, que Jesus vai fazer algo por nós no aqui, no agora, no presente. Pessoas que vão em busca de bênçãos materiais o tempo todo. Pessoas que só buscam a Deus por um favor para o aqui e agora, algo imediato, mas que esqueceram que são forasteiros nessa terra, que esqueceram que são cidadãos celestiais. Como disse Paulo lá em Filipenses, no texto que lemos agora há pouco, no capítulo 2, Paulo diz ali que não somos dessa terra, somos forasteiros. O apóstolo Pedro diz isso, somos peregrinos nessa terra, somos cidadãos dos céus, cidadãos celestiais. Que esse seja o nosso almejo, a volta de Jesus, a regeneração do mundo e a regeneração do corpo, a regeneração da humanidade. Porque disse Paulo lá em Romanos, no trecho que lemos, Romanos 8, 22 e 23, a ardente expectativa da criação aguarda a regeneração e a manifestação dos filhos de Deus. Aguarda. O nosso íntimo geme por esse dia, para que aquilo que é corruptível, corrosível, aquilo que é passageiro, essa tenda passageira, seja engolida, absorvida pelo edifício que é eterno, seja revestido da veste celestial para a glória de Cristo Jesus. Enquanto vivemos nesse mundo, a angústia, é isso que Paulo ensina aqui. O nosso corpo, enquanto vivermos nessa casa terrestre, nessa tenda terrestre, passaremos por aflições, haverão angústias, haverão dores, haverão enfermidades, haverão sim. Haverá a dor do luto, haverá sim. Haverá a saudade daqueles que se foram, haverá sim. Porque é isso que nós somos submetidos aqui nessa casa terrestre. Por isso, o anseio da nossa alma é habitar com Cristo para todo sempre. Glória a Deus, meus irmãos. Que seja esse o nosso desejo, que seja esse o gemido do nosso íntimo. Desejar ser revestido daquilo que é eterno, daquilo que é glorioso. Que Deus te abençoe nessa noite. Que a palavra de Deus encontre morada em nossos corações. Que estejamos atentos para isso. Às vezes somos absorvidos, nossa mente é absorvida, os nossos desejos são sempre voltados para o aqui e agora. Mas que nós possamos dar lugar ao íntimo da nossa alma, que geme, que clama, que anseia ser absorvida pela vida de Deus. O problema da humanidade é a morte. O nosso problema é que, ao pecarmos, caímos na morte. Adão e Eva, nossos pais, decidiram pela morte. O Senhor colocou no jardim a árvore da vida e muitas outras árvores. E também a árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse que se eles comessem daquela árvore, o caminho que eles se sujeitariam era o caminho da morte. É morte. É que a humanidade escolheu o caminho da morte. Mas Jesus disse, em João capítulo 5, que chegaria o tempo, e já chegou, em que os mortos ouviriam a voz do Filho de Deus e ressuscitariam. Glória a Deus, é tempo de ressurreição.
é tempo de vida. Que a vida de Deus absorva a morte na humanidade. A humanidade que é tomada pela morte. Que a vida de Deus possa absorver a morte. Que aqueles que ainda não se decidiram por Jesus, que nos ouvem, que nos veem nessa noite, decidam pela vida. Porque Jesus disse, aquele que receber, que crê no Filho de Deus, saiu da morte para a vida. Já não está mais debaixo de condenação, mas saiu da condenação da lei, saiu da morte para a vida. Eu desejo que a vida de Deus seja superabundante sobre você, sua casa, sua família, seu casamento. Que a vida de Deus seja superabundante em você e em seu lar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa noite. Que como crentes, como cristãos, como filhos de Deus, que o nosso desejo, o nosso anseio seja a tua volta. Que a gente se lembre que o Senhor vai voltar. E que esse dia será esplêndido. Que esse dia será maravilhoso. Que o que nos aguarda vai engolir todo o sofrimento pelo qual passamos agora. Que o que nos aguarda na eternidade vai engolir toda a aflição, todas as provações, tudo aquilo de ruim pelo qual temos passado aqui nessa vida. O que nos aguarda vai ser maravilhoso, glorioso. Como disse Paulo, são coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e jamais penetrou no coração do homem. É aquilo que Deus tem para aqueles que o amam. Nos ensina a te amar a cada dia mais, porque essas coisas são para aqueles que te amam. Que a gente te ame, porque o Senhor nos amou primeiro. Que a gente aprenda a cada dia te amar mais. Que o desejo em nossos corações seja o desejo de ser absorvido pela vida, de ter o nosso corpo revestido por aquilo que é imortal e eterno e glorioso, para a glória de Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria terminar cantando uma canção. Me dá aí mais 2 minutos só para a gente cantar uma canção antiga. Eu sei que você conhece essa canção. Vamos adorar a Jesus cantando ela. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria possa então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por mim. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui. Todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui. Todos juntos em um
essa seja a certeza do nosso coração, Amém, o almejo e desejo da nossa alma. Deus abençoe, uma noite abençoada a todos. Fiquem na paz de Jesus. Lembrando que amanhã, às 20 horas, nós temos estudo bíblico com o nosso pastor Vanderlei, na fanpage IEC de Vila Norma. Um beijo no coração de vocês, uma boa semana a todos. Tá? Para a nossa congregação, no domingo, nosso culto às 18 horas, e aguardo vocês lá para juntos celebrarmos na mesa do Senhor, celebraremos a Eucaristia, a Santa Ceia do Senhor Jesus. Beijo, gente, fiquem na paz de Jesus. Deus abençoe a todos.